Olá pessoal, Hélio Lavrador da Bucólica Petrópolis para o Mundo, canal Conteúdo Seguro, local de conteúdos seguros na internet, indoor. Tá um frio danado lá fora. Vamos nós aqui. As pessoas ficam perguntando muito sobre a questão do tamanho da proposta que tem que ser preenchida em um plano de saúde. A gente fala, olha, é uma obrigatoriedade de lei. Que lei? 9656 de 98. Qual o artigo? Artigo 16. Então, a partir do artigo 16, ela tem detalhe a detalhe do que você é obrigado a oferecer para a pessoa contratar um plano de saúde. E tem primeira coisa que a gente tem que se lembrar, que logo no começo da colocação da lei, a lei parametrizou coberturas. Os produtos têm que ter uma cobertura mínima, chamado plano de referência. E ela cita isso logo nos primeiros artigos. Então, o que é o plano de referência? As coberturas mínimas dadas pela lei. Mas ela te obriga a oferecer esse produto em referência, dentro do contrato que você está assinando. Individual, familiar, ela te obriga a oferecer esse plano. Então, na hora que você pega um contrato familiar, tá, você vai estar lá, vai te pedir uma assinatura dizendo assim, que foi te oferecido um plano em referência, porém você está comprando um plano mais completo que o plano em referência. Lembrando que os planos podem ser ambulatoriais, hospitalares, com ou sem obstetrícia, com ou sem odontologia. Então você passou já da primeira assinatura que você fica perguntando, um plano em referência? Sim. Está citado na lei, logo nos seus primeiros artigos, que a criação desse plano para que todo o mercado atue de uma maneira linear. E produtos que comecem a ter alguma similaridade, não são iguais, são similares. E quando a gente vai lendo a lei, que ela começa a falar todas as coberturas, tipos de cobertura, a gente chega no artigo que é o 16º. E o artigo 16º, ele já abre o artigo, tá, falando sobre a condição de admissão. Então, se a gente dá uma olhadinha na condição de admissão, a gente já vê, primeira coisa, há uma mudança na medida provisória 2177-44 de 2001. O que ele fala nessa condição? Ela começa a dar uma ajustada nos termos. Porque lembra, o mercado era ladeira abaixo. Entrou a ANS, deu 6 meses para o pessoal se arrumar, colocou a lei em vigor. Para andar nessa avenida, amigo, tem que ser diferente. Então os produtos tiveram tempo de se adaptar e, por direito adquirido, algumas pessoas mantiveram os planos anteriores. E em muitos casos, os planos anteriores eram planos melhores aos atuais. Mas a gente conversa isso mais à frente. Então, a condição de admissão. O que é a condição de admissão? É a condição que você pode vir a adentrar daquele determinado plano. Então, por exemplo, se eu compro um plano individual, minha relação direta com a operadora. Se eu tenho um plano familiar, quem é que pode entrar? Esposa, companheiro, filhos menores até uma determinada idade, normalmente 24 anos. Alguns planos aceitam ascendentes. Então, para você entrar, se a condição de admissão for essa, você tem que preencher esse tipo de requisito. Se o plano for um plano grupal, voltado a uma empresa, se o plano for voltado aos sócios, só vai poder entrar quem é sócio. Se for voltado aos sócios gerentes, quem são os sócios e os gerentes. Se forem voltados aos dependentes, aos sócios, aos gerentes e aos dependentes. Outra coisa que tem que ser muito clara, o início de vigência. Quando a cobertura começa a vigir? Está valendo a partir de quando? Como é que está funcionando hoje? Hoje eu faço o pagamento, está começando a correr a análise da minha proposta a partir do meu pagamento, porque eu estou pré-pagando o contrato. Então, se eu escolher que é dia 15, vai a vigência de dia 15, vigência, normalmente o contrato vai ter que estar lá. Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a vigência começa a partir daquela data. Depois, nós temos as famosas carências, porque a lei também especifica as carências. Quais são os mínimos de carência? Quais são os máximos de carência? O pessoal não soltar o famoso 5 dias para UTI, 30 dias de internação, 7 sessões de fisioterapia. Então ela falou assim, você só pode ter 300 dias de parto a termo. Esse é o máximo. Agora, se a pessoa tiver um produto anterior, ou se por interesse financeiro, econômico e comercial você quiser diminuir esse risco, lembrando que a partir de 30 vidas não tem carência, você pode vir a fazê-lo. Isso está na cláusula, artigo 16, cláusula 3.
Ela também fala uma coisa interessante, que são os limites, consultas, exames e internações. Então, você começa a ver que há um ajuste no mercado. Quando você vai conversar com alguém e você está comprando um plano, você está vendendo um plano, essa situação a gente tem que ver e pensar da mesma maneira. Eu tenho que explicar para a pessoa por que ela está preenchendo tanta coisa. Mas eu tenho que dar certeza para essa pessoa do que ela está preenchendo, tem uma base legal. E quem está comprando tem que estar ciente que aquilo ali é garantido por uma agência reguladora do governo, ligado ao Ministério da Economia. Faixas etárias e percentuais. Por quê? Porque antigamente você tinha várias faixas. E agora você tem uma faixa de 0 a 18 anos, depois vai de 4 em 4, até chegar a 58, depois de 59 para frente, não tem mais faixa etária. Então nós temos 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33 e por aí vai. Por que isso tem que estar claro? Porque pré-lei, você tinha faixas, por exemplo, de 0 a 18, 19 a 35, 36 a 45, 46 a 55, depois de 5 a 5 anos. E dessa maneira, todo mundo obrigado a oferecer a mesma regra. Todo mundo obrigado a seguir a mesma regra. E uma coisa que é extremamente importante dessa confusão toda, que as pessoas falam, mas faixa etária, é que além da faixa etária, ela tem um percentual de aumento de migração entre faixas etárias. E isso antigamente, eu estou falando pré-98, você não sabia qual era o percentual de aumento. Eu tenho 18 anos, fiz 19, qual o percentual de aumento? Tem que estar bem claro no contrato. E lembre-se, por ter faixa de 0 a 18, 19 a 23, quando você olhar uma propaganda, lembre-se de ver qual faixa etária aquele valor está sendo citado. É muito comum colocar os valores de 0 a 18 anos. Então, olhe bem o valor antes. E saiba que se você tem 23 anos, quando você der 24, vai ter um aumento, sim. E esse aumento será somado ao aumento anual de reajuste do plano. Então, saber a faixa etária e saber o percentual de aumento da faixa etária é importante, por quê? Para você poder montar o seu orçamento. A melhor maneira que você pode fazer isso é olhar o contrato, ver o valor, já saber qual foi o último aumento que teve no ano, 7%, mais ou menos a sua faixa etária, mais 5%, e ver qual valor vai ficar no final, 14%, 15% de aumento. Tá legal? Pensa bem. Você vai estar tendo uma noção agora de como esse contrato está funcionando baseado basicamente em um artigo. Depois a gente vai para as condições de perda e qualidade de beneficiário. O que pode acontecer com isso? Você está numa empresa, você foi demitido, você não é mais funcionário dessa empresa, se não tiver apólice de demitidos aposentados, você perdeu o produto. Você não tem mais direito àquele produto. Se de repente o contrato diz que você é dependente até 24 anos, já fez 25, você perdeu sua qualificação. Ou tem alguns casos que aceita até 30, fez 31, você perdeu. Só você não pode ser mais beneficiário daquele contrato. Nada te atrapalha ou não te permita pegar uma carta de permanência, ir dentro da mesma empresa ou fazer uma avaliação de outra empresa para você migrar, para você ter redução de carências ou mesmo isenção de carências. Outra coisa que é muito importante, os eventos cobertos e excluídos. Nesse ponto, eu acho que é muito importante você ir para as exclusões. Sempre. Dê uma olhada nas exclusões. E vamos partir do princípio que é mais fácil você conversar o que está coberto que o que está descoberto. Porque as grandes surpresas, os grandes sustos, estão exatamente nas exclusões. Quando você fala, isso está excluído, ferrou. Então, veja as exclusões e bata uma a uma. Depois você vai nas coberturas e confirma a sua dúvida em relação à exclusão. Regime ou tipo de contratação. Por que isso? Porque você pode ter uma contratação em que você, uma empresa, participe ou não financeiramente dessa contratação, ou do modelo de adesão a essa contratação. Depois você começa a ter o seguinte, individual ou familiar. É uma questão. Eu tenho um plano individual, sozinho, eu, minha esposa e meu filho, familiar. Ou posso ter um coletivo, por adesão. Eu faço parte de uma associação, a partir dali me qualifico para fazer parte dessa associação.
Empresarial, eu sou funcionário de uma determinada empresa, então a partir dali eu tenho direito de ter esse produto. Então a gente já tem, dentro do artigo 7, esse questionamento. Outra coisa importante, quando as pessoas começam a falar, tem franquia, não tem franquia, tem coparticipação, não tem coparticipação, isso tem que estar explícito, porque isso é o artigo 8. Não, desculpa, artigo 16, parágrafo 8. Então você tem esse detalhe de todos os valores de ajuste de produto tem que estar explícitos. Quanto é que você vai pagar numa consulta? Eu vou ter uma franquia de X reais, vou ter uma coparticipação de X reais. Isso tem que estar claro. Franquia é um valor que você paga a partir de determinado limite e coparticipação é um valor que você paga dentro de uma determinada conta. E aí a gente vai entrar num ponto de discussão que eu amo. Vai entrar num ponto de discussão que eu realmente gosto. Abrangência geográfica. Porque hoje a gente tinha planos nacionais, planos estaduais, planos municipais, planos com grupos de municípios e planos voltados a um hospital. E isso tem que ser claro. E isso é um ponto de decisão muito grande em relação a planos de saúde. Você precisa de um plano nacional? Sim ou não? Pensa. Quanto você viaja? Como isso é importante para você? Você pode ter um plano estadual. Se você viajar, você não pode ter um seguro viagem com valor para gastos médicos? É muito mais jogo. Então, as diferenças, às vezes, em produtos são cada 200, 300, 400 reais em cada produto. Na hora que você multiplica por 12, você está falando de 5 mil reais. Contrato de 24 meses, você está falando de 10 mil reais. Então, é algo a se pensar. Quando você olhar a proposta, aquele caralhamaço de papéis, ele tem que estar escrito em um cantinho um número de registro na Agência Nacional de Saúde. Ele está em negrito. Para chamar bem a atenção. Desculpe, gente. Para chamar bem a atenção. Aí você pode pegar esse número e conferir no site da ANS esse produto. Se esse produto existe, por exemplo, se ele está registrado, como é que ele está qualificado perante a agência. E a partir dali você tem uma certeza maior do produto que você está comprando. E tem um detalhe nesse artigo 16, que você vai ter uma cópia exata do contrato que você assinou em sua posse, para você não ter dúvidas. Para você ter uma discussão jurídica, você tem lá, inclusive, o que você assinou. Tem a sua declaração pessoal de saúde, que você garantiu ali, de boa fé, que você está com ou não algum nível de comprometimento. Então, o contrato, você pode parecer quanto papel, mas é porque, infelizmente, a quantidade de detalhes e de problemas que se teve, a regulação desse mercado suplementar foi muito grande. Para vocês terem noção, em 20 anos foram mais de 2 mil ajustes no produto, de normas regulamentares, de mudanças de rol de procedimento, lançamentos de novos produtos, tem muita coisa. Outra coisa interessante que ele fala sobre rede hospitalar. Na hora que você comprou uma determinada rede. Muitas pessoas compram hospitais por causa de rede. Então, o pessoal é obrigado a te avisar que em caso de mudança de rede, uma outra rede será substituta daquela que você perdeu. Quer dizer, o contrato com a operadora acabou, foi por um motivo qualquer de renegociação. Então, eles estão te dando um produto similar, uma rede similar àquela que você tem. Na hora que eles registram uma rede, eles têm que ter um determinado número de médicos. As pessoas podem falar, mas eles vão tirar o hospital que eu gosto, que eu comprei por ali. Você comprou uma assistência continuada. Lembrando que ela é particular. Então, e eu posso ser hospital e falar assim, não me interessa mais ter o vínculo com você, operadora. E o cliente, você é cliente não daquele hospital, você é cliente da operadora. Você vai dizer, não, mas eu comprei por causa disso, eles me garantiram isso. Teu vínculo de negócio, de contrato, é com a operadora. Eu espero que com esse pequeno detalhe, essas pequenas explicações que eu dei aqui para vocês, possam ajudar a minimizar conflitos, fazer boas vendas e, acima de tudo, quem estiver com dúvidas sobre planos de saúde, ao ver aquele caralhamaço de papel,
saiba que aquilo ali é uma maneira também de proteger ambos os lados, não só a operadora. Porque se aquele calhamaço de papel, aquele contrato perfeito não estiver dentro desse artigo que eu citei para vocês da lei, ou não atender, ele não é válido. Vocês podem entrar com uma ação contra a seguradora, contra a operadora, contra a cooperativa médica. Tá ok? Gente, conheçam os nossos canais no Instagram, conheçam os nossos canais no YouTube. Deem like, compartilhem, ajudem a gente a crescer. Helios Labrador, da Bucólica Petrópolis para o Mundo. Canal Conteúdo Seguro, seu local de conteúdo seguros na internet, explicando um pouco mais sobre planos de saúde. Grande abraço, gente. Obrigado por tudo. Estamos crescendo. Muito obrigado. Isso só faz esse canal para poder atender vocês melhor. E conheçam os produtos que nós distribuímos para ajudar a manter esse canal vivo. Obrigado, gente. Até a próxima.